Olá, como vai você? Muito feliz por estar mais uma vez aqui contigo, mas um pouquinho triste porque nós já estamos na nossa terceira aula, ficaremos juntos só mais uma semana e eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de ter a oportunidade de conversar com você e de tirar dúvidas e de discutirmos e de aprender também um pouco com você, como eu procuro fazer com que você aprenda alguma coisa nova. Eu tento passar um pouco do que eu conheço para que nós nos entendamos e tenhamos uma aula bastante dinâmica. Então, eu te convido a participar bastante. Eu sei que vocês têm prova, mas mesmo assim, vamos procurar mandar suas atividades, mandar suas perguntas. E lembrando também, tanto você, tutor de sala, quanto você, aluno, mande seus vídeos, porque vocês serão, tanto o tutor de sala quanto o nosso aluno, serão os responsáveis pela nossa disciplina de seminário, ou seja, vocês serão os protagonistas. E o tutor que tiver o maior número de alunos de sua sala participando do nosso seminário e o aluno que for campeão do nosso seminário, ambos terão uma surpresa bem legal. Então, mande a sua participação, mande o seu vídeo sobre o pitch de negócios, nós estamos aguardando. Qualquer dúvida que você tenha, conversa com o seu tutor à distância, que ele tem todo o material para te orientar a como fazer esse trabalho. Ok? E falando especificamente da nossa aula de hoje, nós vamos falar de operações e negócios internacionais, mais especificamente sobre importação, e na próxima aula nós teremos a segunda parte das operações e negócio internacional, que serão os processos de exportação. Junto com o conteúdo de hoje, nós vamos trabalhar os Incoterms. Os Incoterms, embora eles estejam junto com o processo de importação, ele faz parte também, ele é extremamente importante também para os processos de exportação. Então, te chamando a atenção pelo seguinte, está junto com a importação, mas ele é utilizado tanto nos processos de exportação quanto nos processos de importação. Ok? E vamos lá então para a tela para nós vermos quais são os objetivos específicos desta aula. Como nós dissemos, nós vamos estudar os Incoterms, que são os termos internacionais do comércio, sigla em inglês de International Commercial Terms. Nós vamos também conhecer os processos relativos à sistemática de importação. E dentro da sistemática de importação, nós vamos estudar os aspectos comerciais, os aspectos técnicos, administrativos e fiscais dos processos de importação. Então, se eu sou uma empresa que pretendo entrar no ramo ou na área de importação, no ramo de negócios internacionais, mais especificamente na importação, o que eu preciso fazer? Quais são as providências que eu preciso tomar para me tornar um importador e, a partir do momento que eu me torno um importador, o que eu preciso fazer para importar mercadorias para o Brasil? E também com relação aos Incoterms, nós vamos estudar o seguinte, você vai perceber, lembra que nós falamos lá na aula passada que da Câmara de Comércio Internacional, uma das principais medidas por ela foi a criação, a publicação dos Incoterms? Porque os Incoterms determinam, a partir do momento que eles são inseridos numa negociação, de quem é a responsabilidade de exportador e de quem é a responsabilidade por prejuízos causados na mercadoria, se é de exportador, se é de importador, dependendo do local onde o acidente aconteça. Também ele determina de quem é a responsabilidade por contratar, por pesquisar frete, seguro e etc. Então, você vai ver agora, durante a nossa aula, a importância da inserção de um Incoterm numa negociação de comércio internacional. Mas antes de nós falarmos sobre o Incoterm, nós vamos ver qual é o conceito. Vamos lá ver?
Incoterms, então, você preste atenção que nós estamos colocando aqui, que são os Incoterms 2010. Por que eu estou deixando claro e salientando que são Incoterms 2010? Porque no nosso livro lá de negócios internacionais estão descritos os Incoterms 2000 e nós estamos trabalhando com os Incoterms 2010. Isso significa que a cada 10 anos são publicados novos Incoterms ou são atualizados aqueles Incoterms que estão em vigor. E caso seja necessário, há uma mudança, um aumento ou uma diminuição nos termos. Então, isso nos indica que muito provavelmente no próximo ano, em 2020, nós tenhamos uma revisão desses termos e uma atualização caso seja necessário. E o que são os Incoterms, então? São termos internacionais de comércio que foram, como nós já falamos, propostos pela Câmara de Comércio Internacional com o objetivo de facilitar o comércio entre vendedores e compradores de diferentes países. Eles são representados graficamente por siglas de 3 letras. E esses termos simplificam os contratos de compra e venda internacional ao contemplarem, como nós já falamos, os direitos e as obrigações mínimas, tanto de vendedor quanto de comprador, quanto às tarefas adicionais ao processo de elaboração do produto. Ou seja, de quem é a obrigação de providenciar a embalagem internacional, de quem é a obrigação de providenciar o transporte internacional, de quem é a obrigação de providenciar o seguro internacional. Então, identificando-se qual foi o termo, qual foi o Incoterm selecionado para aquela transação, todas essas variáveis aqui já ficam muito claras a quem cabem providenciar. E olha que coisa muito importante aqui. Após agregados aos contratos de compra e venda, eles passam a ter força legal, com seu significado jurídico preciso e efetivamente determinado. Então, em relação a isso, eu gostaria de conversar com você o seguinte. Nós falamos, inclusive, isso na aula passada. Os Incoterms, eles não fazem parte de nenhum acordo internacional, como a Conferência de Bretton Woods, como acordos realizados em blocos econômicos. Então, não fazendo parte de nenhum acordo internacional, ou seja, não tendo países signatários dessa proposta, eles são de uso facultativo, eles não são de uso obrigatório. Mas, por facilitarem extremamente o comércio, eles são utilizados em 99% das operações. Olha, para ser bem sincera com você, em toda a minha vida profissional atuando na área de comércio exterior, em toda a minha vida acadêmica que eu estudo processos e etc., eu nunca vi um processo de importação ou de exportação que não tivesse a citação do Incoterm que estava sendo utilizado naquela transação. E mesmo sendo facultativos, a partir do momento que eles passam a fazer parte de um contrato, eles se tornam lei, ou seja, ele vai determinar exatamente qual é a responsabilidade de exportador, qual é a responsabilidade de importador naquele processo de compra e venda. E sendo então de uso obrigatório e se tornando lei, ele pode inclusive ser questionado na OMC. Ok? E nós temos 4 famílias de Incoterms: a família E, a família F, a família C e a família D. Cada família tem um número especificado de termos e cada um desses termos significam uma forma de trabalho dentro do transporte internacional. A primeira família é a família E, que é o ex-work, só possui um termo que nós vamos ver agora. Vamos lá? Bom, a família ex-work, então,
que é aqui a primeira família, como nós dissemos, são 4, a família E, a família F, a família C e a família D, sendo que a maior família entre as 4 é a família C, que tem 4 termos, e a família E, a menor, porque tem apenas um termo, que é o termo ex-work, que significa em português na fábrica, ou seja, em um lugar designado ainda dentro das dependências do exportador. Refere às situações em que o vendedor só coloca a mercadoria à disposição do comprador ainda dentro das suas próprias instalações. Então, você vai ver que o ex-work, ele está aqui, ó, dentro da fábrica ou dentro do pátio do exportador. Neste caso, você vai ver que a responsabilidade do exportador termina a partir do momento que esta mercadoria cruza o portão do pátio da sua empresa. Passou, não sofreu nenhuma avaria dentro desse pátio e já está na rua, a responsabilidade do exportador termina. Então, nós dizemos que quando é adotado o termo ex-work, significa que o exportador tem apenas a obrigação de providenciar a embalagem daquele produto para a exportação. A partir daquele momento, a responsabilidade passa a ser inteira do importador. A segunda família é a família F, que nós vamos ver agora. Bom, os termos ou família F são o FCA, o FAS e o FOB. Veja bem que o FAS é com S e não o nosso faz de fazer com Z. Você precisa prestar bastante atenção em relação a isso, ok? O termo faz, não só o termo faz, mas todos os demais, eles são siglas de termos utilizados na língua inglesa, já que a língua inglesa é a língua internacional utilizada nos processos de importação e exportação. Então, a família FAS indicam que o vendedor é obrigado a entregar as mercadorias em um transportador em um local designado pelo comprador, ainda dentro do país do exportador. Tá? Então, a partir do momento que essa mercadoria se torna internacional, as obrigações do exportador na família F deixam de existir. Mas ainda sem que o frete internacional seja pago pelo exportador. Então, ele contrata, ele se responsabiliza pelo processo dentro do país de origem, mas o frete é pago pelo exportador. Então, no termo FCA, o exportador vai entregar em um depósito designado pelo importador. No termo FAS, o exportador vai colocar a mercadoria aqui no pátio do porto, do aeroporto, onde for, ainda fora do navio. E o termo FOB, ele vai entregar a mercadoria dentro do navio. Mas você pode ver que a responsabilidade do exportador termina ainda no país de origem dessa mercadoria. A terceira família que nós temos é a família ou termos C, que são os termos CFR, CIF, CPT e CIP. Significam que o vendedor tem a obrigação de contratar o transporte, mas sem assumir os riscos de perda ou dano da mercadoria durante o transporte, nem encargos adicionais derivados de ocorrências posteriores ao embarque ou à expedição dessa mercadoria. Então, o frete internacional ele é contratado, é contratado e pago pelo exportador, mas quem assume os riscos na viagem internacional é o importador. Então, aqui o seguro, por exemplo, e as taxas referentes ao transporte já em águas internacionais, né, é de responsabilidade do importador.
Então, na família C, ó, você vai ter aqui que você tem um termo C aqui, um termo C aqui, um aqui e um aqui. Então, todos eles vão fazer... O exportador, ele é responsável por esse transporte até o país de destino. Mas, a partir do momento que as mercadorias saíram do país de destino, a responsabilidade por acionar seguradora, por ressarcimento de mercadoria, quando essa mercadoria sofre uma avaria, sofre um sinistro, é perdida no mar, por exemplo, no caso de um sinistro, é de responsabilidade do importador. Sendo assim, tanto os termos E quanto os termos F e os termos C são considerados termos de partida. Vamos lá ver por quê? Então, ó, os termos E, F e C são considerados termos de partida. Por quê? Porque o risco é transferido do exportador para o importador ainda no país de origem. Então, vamos imaginar que nós temos as nossas águas internacionais, mas vamos imaginar o porto de saída dessa mercadoria aqui no Brasil. Paranaguá, Santos, os portos de Norte e Nordeste. Mas, então, a partir do momento que essa mercadoria saiu, que o navio saiu do porto, a responsabilidade deixa de ser do exportador. Por isso, esses termos são considerados termos de partida, diferente da família D, que é a família que nós vamos ver agora, que a responsabilidade do exportador vai até o país final ou até o destino final dessa mercadoria. Vamos lá dar uma olhada na família D? Bom, então a última família dos Incoterms é a família D. Eles preveem que o vendedor suporte todos os custos e riscos necessários para que a mercadoria chegue ao lugar de destino. São os termos, como nós já dissemos, de chegada, pois o risco somente é transferido do exportador para o importador lá no país de destino, no país do importador. Então, você vai ver que o termo DDP, que é o mais completo deles, quando nós consideramos o exportador, ele realmente vai até o depósito do importador. Então, se você pensar no ex-work aqui e no DDP aqui, você pode analisar que o ex-work é onde você tem maior responsabilidade do importador e o DDP você tem a maior responsabilidade do exportador na responsabilidade em relação ao seguro, no transporte dessa mercadoria, na embalagem, etc. Ou seja, DDP, eu vou considerar sempre o armazém do cliente. Ex-work, eu vou considerar sempre o armazém do exportador, tá? E então, quando você analisa um processo de importação ou de exportação, você precisa identificar qual é o termo ideal a ser utilizado. Claro que para o vendedor seria o ex-work. Para o comprador, claro que seria o DDP. Mas nem todos esses termos podem ser utilizados em todos os meios ou em todos os transportes. Alguns podem sim ser utilizados por via aérea, por via ferroviária, por via terrestre, por via rodoviária, né? Por via marítima ou aquaviária, mas alguns não podem. E é sobre isso que nós vamos ver agora. Vamos lá ver? Bom, o ex-work e o FCA, considerando os termos de menor responsabilidade do exportador, eles podem ser utilizados em qualquer modalidade de transporte. Então, pensando nas 4 modalidades principais, rodoviário, ferroviário,
marítimo e aéreo. Então, esses dois termos podem ser utilizados em qualquer um deles. Os termos FAS, FOB, CFR e CIF, eles são utilizáveis exclusivamente no transporte aquaviário, ou seja, no transporte marítimo, quando você está navegando pelos mares, né? Ou no hidroviário interior, que o que é isso? Quando você está navegando por rios, como por exemplo, eu estou exportando uma mercadoria para a Argentina mesmo ou para o Paraguai. Eu posso sim fazer esse transporte de mercadoria pelo transporte aquaviário, desde que exista um rio navegável que leve essa mercadoria daqui da origem até o destino, por que não? Então, eu estou sim trabalhando pelo transporte aquaviário, mas eu não estou usando uma via marítima, por exemplo, e aí esses termos podem ser utilizados. Vamos voltar lá para fecharmos essa tela? E, finalmente, os termos CPT, CIP e os 3 termos da família D, eles também são utilizáveis em qualquer modalidade de transporte. E aí, a partir do momento que você identificou esse termo de comércio, se torna bastante claro, como você vai ver agora na próxima tela, nós teremos uma planilha ou uma tabela que mostra exatamente qual é a responsabilidade de exportador, qual é a responsabilidade de importador, considerando cada um desses termos. E aí, então, entram embalagem, transporte interno, seguro, frete. Vamos lá dar uma olhada nesse detalhamento? Bom, você vai ver que nós temos os 11 termos aqui, começando pelo mais básico em relação ao exportador e o mais completo considerando o exportador. O mais completo considerando o importador e o mais básico considerando o importador. Então, você vai ver aqui o seguinte, ó, no termo ex-work, a embalagem é responsabilidade de quem? Você vai ver que em todos os termos, a embalagem é responsabilidade de quem está vendendo. Por quê? Porque ele é o fabricante ou o distribuidor dessa mercadoria, ele sabe qual é a necessidade de segurança em relação a essa mercadoria, então ele será sempre o responsável pela embalagem. Lembrando que ele embala e coloca a mercadoria em seu pátio. A partir dali, o importador já, ó, tá vendo aqui? Carregamento na fábrica. Passa a ser, a partir do seu pátio ali, a responsabilidade passa a ser do importador. Então, ó, o V significa vendedor e exportador, o C significa comprador e importador. E conforme nós vamos avançando nos termos, você pode ver que a responsabilidade de importador aumenta, a responsabilidade de exportador aumenta e de importador diminui. Até que nós chegamos aqui no termo DDP, que é o último termo, que o exportador é responsável, inclusive, por descarregar esta mercadoria lá no pátio do importador. Isso significa, então, que os custos do importador, no caso de um DDP, são menores? Não obrigatoriamente. Pode acontecer que o exportador arque com todas essas responsabilidades. Por exemplo, o navio, a mercadoria estava indo do Brasil para a Espanha. No meio do Oceano Atlântico, este navio sofre passa, né, por uma grande tempestade. Essa mercadoria é avariada, ou ela sofre um sinistro total e cai no mar, ou ela sofre umidade, era uma mercadoria que não poderia passar por isso, então ela é avariada. E aí, de quem é
a responsabilidade por acionar a seguradora, por exemplo. De quem é a responsabilidade de solicitar que seja enviada ou providenciar a reposição dessa mercadoria avariada. Se começarmos lá pelo ex-work, é totalmente do importador. Se formos lá pelo DDP, totalmente do exportador. Então, quando eu vou verificar a responsabilidade de cada um, eu preciso sempre analisar qual foi o termo escolhido. E aí também, com relação a custos, eu preciso verificar. Mesmo no DDP, muito provavelmente, o valor do seguro, o valor do frete, o valor do transporte interno, o valor das taxas de movimentação de mercadoria no porto de origem, no porto de destino, estão incluídos no valor desta mercadoria. Então, neste caso, eu sempre terei que determinar qual é o termo para identificar a responsabilidade de cada um, certo? E eu gostaria de chamar a atenção de você o seguinte, nós vamos ter uma atividade daqui a pouquinho que está, inclusive, essa atividade, ela não é exatamente o que foi pedido na nossa produção textual, mas ela está bastante associada à nossa produção textual. Então, eu gostaria que você discutisse aí com o seu colega de sala, é a oportunidade de vocês, inclusive, tirarem dúvidas em relação ao Incoterm a ser utilizado lá na produção textual. Então, eu vou propor essa atividade, eu vou dar um tempinho maior para vocês conversarem, pensarem um pouquinho sobre ela e nós já voltamos. Mas antes, vamos lá para o quadro V? Nos caso de uma importação de telefones celulares da China, qual é o Incoterm ideal, considerando lá os 11 termos que nós acabamos de ver? Analise a visão tanto do exportador quanto do importador. Mas antes de nós irmos para a nossa atividade, eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Eu estou propondo aqui que você analise a importação de telefones celulares e não a exportação de telefones celulares. Então, vamos pensar o seguinte. A China é um grande fabricante e exportador de produtos eletrônicos. O celular é um produto eletrônico. Então, será que se eu fabrico aparelhos celulares no Brasil, será que eu consigo concorrer com o fabricante chinês em relação a custo de mão de obra, em relação a custo de matéria-prima, em relação a preço final do produto? Então, se eu parar para analisar por esta vertente, analisando a China, um grande fabricante e exportador de eletrônicos. O Brasil, via de regra, é um grande importador de eletrônicos. E será que se eu tenho um fabricante de aparelho celular aqui no Brasil, o ideal é que eu procure exportar para o mercado chinês? Pense nisso e voltamos em breve para falarmos sobre a nossa atividade. Até daqui a pouquinho.
Olá, vamos voltar então, dar continuidade para a nossa aula, comentando a nossa atividade. Como eu falei antes da proposta da mesma, você precisa analisar o seguinte: nós já acabamos de falar, o ex-work ele é muito mais interessante para o exportador. Por quê? Porque ele não precisa, embora sempre será ressarcido, porque nós veremos até o final da nossa aula, porque nenhuma mercadoria pode circular no mercado internacional sem que ela esteja segurada, ou seja, não tenha sido feito um seguro contra acidentes, contra avarias, contra perda. Buscar, ainda mais quando isso acontece no mercado internacional, acionar internacionalmente uma seguradora, solicitar o ressarcimento, no caso de um pagamento antecipado, o ressarcimento dessa mercadoria, dá trabalho, tem custo. Então, quanto menos a responsabilidade for de exportador ou de importador, melhor para cada um deles. Mas, raramente existe um processo de exportação que utilize o termo ex-work. E também o termo DDP, aí ele é mais utilizado, principalmente quando nós falamos em sites de venda para o consumo, como AliExpress ou esse tipo de site. Geralmente adota-se o termo DDP. Por quê? Porque o exportador se responsabiliza de enviar essa mercadoria até a residência do importador. Então, analisando a nossa atividade, e pense nisso quando você for fazer a produção textual, é dessa forma que você precisa analisar o processo, considerando sim as exigências que foram feitas em relação à escolha do termo lá na produção textual, ok? E antes de nós passarmos para o processo de importação, que é a segunda parte da nossa aula de hoje, eu quero mostrar para você mais um termo que é normalmente utilizado no comércio internacional, principalmente no nosso comércio exterior interno aqui no Brasil. Então, quando você assistir notícias a respeito de exportação e importação, quando você acessar links de notícias que falem de exportação e importação, é comum você ouvir falar ou das pessoas comentarem a respeito de um termo chamado corrente de comércio. E eu quero te explicar, quero conversar com você a respeito dele. Vamos lá para o quadro? Bom, corrente de comércio. Nós vamos falar em detalhes sobre as exportações na próxima aula. Sobre as importações nós vamos falar agora imediatamente. A balança comercial nós já falamos bastante nas nossas primeira e segunda aula. E agora, brevemente, eu quero conversar com você sobre corrente de comércio. Então, eu trouxe aqui um comparativo, só para servir de exemplo, do comércio internacional brasileiro no mês de janeiro dos anos de 2018 e 2019. Então, em 2019, em janeiro de 2019, nós exportamos 18 bilhões de dólares. Nesse mesmo período, nós importamos 16 bilhões de dólares. Então, neste caso, o saldo da nossa balança comercial em 2018 foi de 2.800 bilhões de dólares, em 2019 de 2.100 bilhões de dólares. Por quê? Porque as exportações foram realmente maiores, 1,5 bilhão maior do que 2018, mas as importações também foram bem maiores em relação a 2019. Então, o saldo da balança comercial caiu. Já a corrente, por quê? Porque o saldo da balança comercial é exportação menos importação, você tem o saldo da balança comercial. E quando eu falo em corrente de comércio, é ao contrário. É a soma de exportações mais importações. Então, a balança de comércio, ela mostra o quanto o Brasil atuou no mercado internacional naquele período.
Então, quando nós falamos em corrente de comércio, nós temos um valor de 34,9 bilhões de dólares. Então, a corrente de comércio é a soma das importações mais exportações, que é igual a corrente de comércio. Ok? Então, eu gostaria de comentar esse termo com você, porque aí, certamente, quando você ver notícias a respeito do comércio exterior brasileiro, você vai ouvir falar no termo de corrente de comércio, você vai dizer, nossa, mas a Mari não comentou sobre esse termo. Então, corrente de comércio é a soma, em determinado período, de exportações mais importações. E agora vamos lá falar sobre importação? Bom, a importação, então, ela mostra um fluxo de entrada de mercadorias e serviços e um fluxo financeiro de saída de divisas. Então, esta imagem já mostra claramente por que o governo brasileiro busca incentivar a exportação e, na medida do possível, coibir as importações. Por quê? Principalmente quando nós falamos em produtos de consumo, quando nós falamos em bens não duráveis, essa mercadoria que está entrando no Brasil, ela não produz normalmente nenhum tipo de riqueza. Então, saem divisas brasileiras sem que entre efetivamente qualquer tipo de crescimento de PIB, crescimento econômico, modernização do nosso parque industrial. Então, a importação, quando ela excede um valor determinado, prejudica o saldo da nossa balança comercial, e tem uma saída de divisas do território brasileiro. Por isso, normalmente, procura-se coibir a importação e incentivar a exportação. E qual é o conceito de importação? Vamos lá ver? Importação, então, é o processo de entrada de bens ou serviços originados de outro país, podendo ser para comércio, utilização como insumo, ou seja, como matéria-prima, para consumo final, ou seja, aqueles bens de consumo que nós já falamos que normalmente não criam nenhum tipo de riqueza para o país. Aplicação técnica, então, importando uma nova tecnologia, importando um serviço, ou processos derivados de parcerias. O que é isso? Um processo derivado de parcerias significa o seguinte: nós vamos falar ainda bastante nas operações de drawback, então eu não vou falar em detalhes aqui, mas quando eu falo dessas parcerias, geralmente eu estou falando do regime drawback, que é aquele que, quando uma matéria-prima é importada, tendo como objetivo ser inserida em um processo de fabricação de um produto que será posteriormente exportado, ela passa por um regime especial de tributação. Então, isso é uma parceria. Por exemplo, o Brasil importa bastante peças de veículos da Argentina que serão utilizadas na montagem de veículos que serão posteriormente exportados para a Argentina. Então, eu trago essa matéria-prima em forma de peças com regime especial de importação. As montadoras utilizam essas peças para montar os veículos que serão posteriormente exportados para a Argentina. Então, todos esses produtos, qualquer entrada no território brasileiro de produtos, serviços, tecnologias, etc., que não sejam de origem do Brasil, são consideradas importações. E nós temos dois tipos de importação: a importação definitiva e a importação temporária ou não definitiva. Vamos lá ver a definitiva? Bom,
A importação definitiva é aquela que entra no Brasil e é nacionalizada, ou seja, se torna um produto brasileiro e passa a integrar a massa de riquezas do país. Pode ser comercializada. Então, essas mercadorias, elas não são importadas somente pelo usuário final. Existem empresas, que nós já vamos ver sobre isso, que trabalham somente para trazer mercadorias para o Brasil e distribuir ou revender essas mercadorias. O documento que comprova a transferência de propriedade, ou seja, a transferência do exportador, a propriedade do exportador para o importador, é o conhecimento de embarque e a fatura comercial. Então, a fatura comercial no mercado internacional, ela funciona como se ela fosse uma nota fiscal de venda no mercado interno. Então, nós podemos dizer, assim, simplificando, que a fatura comercial, ela é a nota fiscal utilizada no mercado internacional. Então, seria a nota fiscal de venda. E a partir do momento que o conhecimento de embarque comprova que essa mercadoria saiu do país de origem e veio para o Brasil e a emissão da nota fiscal ou da fatura comercial, então transfere-se a propriedade do exportador para o importador. E a outra forma de importação é a importação temporária ou não definitiva. Vamos lá ver? A importação temporária ou não definitiva, neste processo de importação, não ocorre a nacionalização deste produto, dessa mercadoria ou desta tecnologia, por exemplo. São os casos onde a mercadoria é importada em regime especial de admissão temporária. Um grande exemplo que nós temos desse processo é a Fórmula 1. Então, na Fórmula 1, os países, as montadoras de veículo, elas trazem, então, os seus carros, os mecânicos, que vão trabalhar com aqueles equipamentos que estão vindo, eles chamam realmente aquilo de circo, porque é uma mudança como se fosse um circo. É montado toda uma estrutura que normalmente fica no país em torno de 15 a 20 dias. Após acontecer a corrida, todo esse equipamento, todo esse circo, ele é desmontado e transportado para um outro país onde acontecerá a próxima corrida. Então, neste caso, não existe a nacionalização daqueles produtos ou daqueles equipamentos, daquelas ferramentas, daqueles programas, né, de tecnologia que as montadoras utilizam para todo aquele processo que envolve desde antes da corrida, toda a elaboração e durante a corrida também. Então, essas importações são consideradas temporárias, então elas não podem ser objeto do quê? De fatura comercial. Vamos lá ver qual é o documento utilizado para isso? Documento que comprova a transferência da propriedade é a fatura em consignação. A consignação significa o quê? Estará sob a sua guarda, mas ela não é de sua propriedade. Então, a partir do momento que esse produto sai do Brasil, essa fatura em consignação, ela deixa de transferir a propriedade para o Brasil. Neste caso, então, não são recolhidos impostos de importação num caso de um produto que é geralmente taxado. Por quê? Porque é temporário. Esse produto não está, embora a gente considere sim que essas mercadorias podem ser nacionalizadas, por exemplo, um carro de Fórmula 1 que veio para o Brasil, sofreu avarias, não pode ser mais utilizado como corrida, e aí alguém compra um shopping center, alguma coisa para ele ficar em exposição ali, então mas aí é refeito todo o processo.
a fatura em consignação ela é substituída pela fatura comercial. Todo o processo, então, são incididos então, os impostos de importação sobre aquele produto. Então, é refeito todo o processo, tá? E no caso de uma importação definitiva, como esse processo é realizado? Vamos lá dar uma olhada? Então, houve a fatura comercial, eu importei, eu contratei esse produto lá fora e o exportador está me exportando esse produto. Eu já me tornei um importador, e aí o que eu faço? Eu preciso providenciar o licenciamento da importação. E o que é o licenciamento da importação? É um documento eletrônico que é processado no Siscomex. Nós já falamos sobre o Siscomex na aula passada. Então, lá no radar, nós temos o Siscomex Exportação e o Siscomex Importação. No caso do licenciamento de importação, então, eu vou trabalhar no Siscomex Importação. Obrigatoriamente obtido antes do embarque da mercadoria no exterior. Por quê? Se eu providencio o embarque dessa mercadoria e por alguma razão não existe a liberação da importação, e aí o que acontece? O que vai acontecer com essa mercadoria? Vai voltar para o país de origem? Vai ser presa aqui no Brasil? E quem será o responsável pelas despesas, pelos danos? Então, é obrigatório que primeiro se tenha o licenciamento para depois autorizar o embarque. Nós temos 3 modalidades de licenciamento. A importação dispensada de licenciamento. Neste caso, a importação é feita por meio da declaração de importação, DI. Então, neste caso, o importador ele vai entrar lá no Siscomex Importação, vai providenciar a declaração de importação e o licenciamento sai automaticamente. Isso acontece quando o quê? São mercadorias que não existem, nem não são objeto de nenhum tipo de proibição no Brasil, são feitas por importadores que já são tradicionais no processo, então já existe uma liberação automática dessa mercadoria. Nós temos mais 2 casos de importação, que são as automáticas e a não automática. Vamos lá dar uma olhada? A importação não automática e a automática, elas são sujeitas a licenciamento. Então, não basta o importador entrar no sistema e fazer a declaração de importação. Ele tem que solicitar o licenciamento. E dentro dessa solicitação de licenciamento, a partir do momento que ele faz o pedido, esse licenciamento sai automaticamente, ou ele não sai automaticamente e o importador precisa cumprir algumas obrigações, inserir, anexar alguns documentos para que esse licenciamento saia. Para acessar o Siscomex, eu tenho 2 opções. Eu posso ir direto no portal siscomex.gov.br e lá dentro eu vou ter um local chamado Portal Único. E aí eu vou acessar o Portal Único para entrar aqui, então, na caixa de exportação e importação e aí fazer o processo de importação. Ou então eu vou entrar no portalunico.siscomex.gov.br e aí vai me abrir esta tela para eu fazer um processo de importação. E quando eu falo nesses processos de importação, eu vou trabalhar então com 4 canais. Esses 4 canais, eles estão bastante atrelados ao tipo de licenciamento que eu estou fazendo. Licenciamento automático, licenciamento não automático. Então, em cada um deles, eu tenho um canal de liberação da mercadoria. E eu vou te convidar a ir lá para a Câmara de Documentos, então, para nós vermos quais são esses licenciamentos. Bom, inicialmente,
quando eu estou falando do licenciamento de mercadoria, que é aquele que nós falamos, que é o importador já tradicional, que não precisa, ele simplesmente precisa entregar a DI no Siscomex, nós estamos falando de um licenciamento de canal verde. Neste caso, as mercadorias serão liberadas sem a realização do exame documental ou da verificação física da mercadoria e exame preliminar. Então, o importador entrega a declaração de importação no Siscomex, né, Insera, ele entrega o conhecimento de embarque no ato da retirada da mercadoria do porto, do aeroporto, etc., averbado na alfândega e retira a mercadoria, ou seja, é extremamente fácil. Ele simplesmente vai entregar a mercadoria no ato da liberação do produto e ele terá essa liberação. Quando nós falamos no segundo sistema, que é o licenciamento automático, mas que é necessário entrar lá e solicitar esse licenciamento, nós estamos falando do canal amarelo. Que aí, quando for liberar a mercadoria, as mercadorias serão liberadas após a realização do exame documental e sem a verificação física e o exame preliminar do valor dessa mercadoria. E, finalmente, no licenciamento não automático, nós temos dois últimos canais, que são o canal vermelho e o canal cinza. No canal vermelho, as mercadorias serão desembaraçadas somente após o exame documental e a conferência física dessa mercadoria. E no canal cinza, o desembaraço vai acontecer somente após o exame documental, a verificação dessa mercadoria, o exame preliminar do valor das taxas aduaneiras, né, da taxa de liberação e do pagamento de todos os tributos incidentes. Principalmente o canal cinza, ele acontece ou uma mercadoria passa a ser analisada pelo canal cinza quando existe qualquer suspeita em relação àquela importação. Seja uma suspeita de dumping, por exemplo, com valor subsidiado, seja uma suspeita de cartel. Então, neste caso, nós teremos a Receita Federal, a CARSEX, a CAMEX, elas impõem penas maiores ou cumprimentos maiores para que essa mercadoria seja efetivamente nacionalizada. E como que eu faço para dar continuidade no meu processo de importação? Quais são os próximos passos? Vamos lá ver? Quais são os custos, então? Porque a partir do momento que eu fiz todo esse processo de importar, de ver em que canal de licenciamento ou que tipo de licenciamento eu vou utilizar, eu preciso verificar quais são os custos para poder identificar se realmente é interessante eu importar alguma coisa ou pegar no próprio mercado interno, caso haja disponibilização. Então, antes de estimar todos os custos, eu preciso analisar alguns aspectos bastante importantes. Primeiro, classificação fiscal. Lembra lá da TEC, da tarifa externa comum que nós falamos do Mercosul? Eu preciso verificar, este produto faz parte da TEC? Ele tem aquela taxação de 10% de imposto de importação se for trabalhar com países que não façam parte do Mercosul? Esse produto faz parte de algum acordo internacional? Ele se submete a algum tipo de isenção ou redução de impostos? Então, eu preciso analisar tudo isso. Também preciso verificar se esse produto é proibido. Lembra lá das armas, que só o governo brasileiro pode importar? Ele está com essa importação suspensa. Lembra quando nós falamos lá da quantidade máxima de importação de um produto? Ou seja, existe qualquer tipo de impedimento ou tratamento especial para eu trazer essa mercadoria? Além disso, existe algum benefício, como nós acabamos de citar, o regime de drawback?
Então, para eu avaliar esses custos, eu preciso analisar todos esses itens e, além disso, eu preciso verificar o valor do frete internacional dessa mercadoria. Eu preciso verificar o valor do frete nacional dessa mercadoria, considerando que a logística brasileira não é das mais modernas e melhores do mundo e o custo da logística brasileira é muito alto quando se fala em transporte de mercadoria no país. Eu preciso analisar o custo da embalagem internacional. Então, esse produto vai ser transportado por container? Ele vai ser transportado por pallet? Ele vai ser carga limpa, né, que vai no porão do navio, sem embalagem? O canal de distribuição mais adequado dessa mercadoria? Então, eu tenho urgência, eu preciso utilizar a via aérea? Não, é um volume muito grande, então eu preciso utilizar a via marítima? Eu preciso analisar tudo isso. Qual é a forma de pagamento dessa mercadoria? Nós vamos lá na nossa última aula falar em mais detalhes sobre as formas de pagamento, mas normalmente o mais utilizado no mercado internacional é a carta de crédito. As taxas do Siscomex eu preciso inserir nisso e também considerar a taxa do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, ele funciona como se fosse um contador no mercado nacional. Então, ele se responsabiliza por fazer todo aquele processo de liberação de mercadoria, de recolhimento de taxas de porto e etc. E ele, claro, com certeza cobra para isso. Então, o importador precisa considerar essas despesas na hora de calcular o valor final de uma importação. Como você pode ver, o valor de uma importação não é só o que o exportador está me cobrando. Existe mais uma gama de taxas, de custos que eu preciso considerar no ato dessa importação. Já calculei meus custos. E agora? Vamos lá ver? Como que eu considero ou como que eu analiso o imposto de importação dessa mercadoria? Ele incide sempre sobre as mercadorias estrangeiras, considerando aquelas peculiaridades que nós já conversamos. Então, ele faz parte de algum acordo internacional? Ele é inserido na TEC, na Tarifa Externa Comum? Então, eu preciso analisar qual é a taxa imposta pelo governo brasileiro na atualidade para eu importar esse produto. É um produto considerado supérfluo? Eu chego a ter em torno de 200% de imposto de importação se for considerado um produto de consumo supérfluo, por exemplo. Então, isso precisa ser analisado com bastante cuidado. O fator gerador do imposto de importação é a entrada dessa mercadoria no território aduaneiro, ou seja, no território nacional. E como nós dissemos, ele é aplicado em valor variável conforme o produto, então eu preciso sempre analisar a classificação fiscal desse produto. E veja só, é impossível o importador brasileiro trazer uma mercadoria para o Brasil sem recolher o imposto de importação. Ou seja, ele pode sim fraudar de alguma forma o valor dessa mercadoria para recolher menos impostos, mas ele não vai conseguir não recolher o imposto. Por quê? Porque esse imposto de importação ele será pago em débito automático em uma conta corrente bancária indicada pelo importador no Siscomex no ato do registro da declaração de importação. Então, a partir do momento, lembra que nós vimos ali atrás os canais e etc., o licenciamento da importação, a partir do momento que eu faço essa declaração de importação, automaticamente o valor relativo aquele imposto de importação do meu produto é debitado da conta da empresa. Então, pode-se dizer que praticamente, o brasileiro é bastante criativo, né? Então, nós podemos dizer que ele sempre tem
tentar, alguns, claro, achar uma forma de diminuir custos. Concordo, os custos são altíssimos, impostos no Brasil são extremamente altos, mas isso não justifica o fraudar. Então, pode-se questionar, pode-se entrar com processo e etc., mas o fraudar já é outro procedimento que não é comercial. Então, buscando exatamente evitar esse tipo de problema, o imposto de importação, ele é automaticamente debitado na conta do importador. Se tenta-se fazer o débito, esse débito não cai porque faltou saldo na conta ou alguma coisa assim, simplesmente o licenciamento de importação não é liberado. E outra variável na importação que eu também preciso considerar quando eu estou realizando este processo é o frete internacional. Vamos lá ver? O frete, então, ele precisa ser calculado considerando o quê? O modal de transporte. E considerando o modal de transporte, para considerar ou para definir o modal de transporte, eu preciso analisar algumas variáveis. Como eu já disse, a urgência da chegada dessa mercadoria. Eu tenho muita urgência de receber esse produto, certamente eu vou utilizar o frete aéreo. Eu tenho urgência, mas é uma mercadoria com volume muito grande, o frete aéreo vai sair extremamente caro. Bom, eu preciso adotar outro meio de transporte. Se for por via terrestre, eu posso escolher o rodoviário ou o ferroviário. Se for por via marítima, eu vou escolher então o transporte marítimo. Vai depender muito da urgência que eu tenho, também do tipo de embalagem que eu vou utilizar nesse produto. Então, eu vou utilizar container, é uma carga solta que vai no porão do navio, eu vou usar pallet, não, é um produto de pouco volume que eu vou usar simplesmente uma embalagem internacional para transporte aéreo, por exemplo. Então, eu preciso analisar, sim, e acima de tudo, a mercadoria que eu estou transportando. E também considerar se essa carga é uma carga perigosa, se essa carga é uma carga inflamável, é uma carga frágil, é uma carga perecível. Então, a legislação internacional, quando eu considero todos esses tipos, principalmente a carga perigosa e a carga inflamável. Então, eu preciso consultar essa mercadoria que eu estou trazendo, ela está taxada na legislação internacional como perigosa? Ela está considerada na legislação internacional como inflamável? Se sim, eu preciso seguir aquelas orientações que estão ali. E também o local de embarque e de desembarque dessa mercadoria. Então, eu preciso considerar, é uma mercadoria que vai ser transportada via marítimo? Ok, se for, eu preciso considerar não apenas aquele transporte ou aquele frete até o Porto de Santos ou o Porto de Paranaguá, o Porto do Rio Grande, o Porto do Norte e Nordeste, mas eu preciso considerar também, se eu não estiver, mesmo que eu esteja ali nessas cidades litorâneas, eu preciso tirar essa mercadoria do porto para levar para o depósito da empresa. Então, existe esse custo de frete também. Eu preciso considerar, então, o frete quando eu for calcular o valor da minha importação, considerando todo o processo até estar dentro do meu depósito. E como nós falamos já no início do nosso processo de importação, nenhuma mercadoria sai do depósito do exportador e vai para qualquer outro lugar fora do seu pátio sem o seguro internacional. E quem é o responsável por contratar esse seguro? Vai sempre depender do Incoterm que nós estamos utilizando. Vamos lá ver, então? O seguro internacional, então, ele independe
como nós dissemos, ele é obrigatório, então ele independe do meio de transporte a ser utilizado, seja aéreo, seja marítimo, seja ferroviário, seja rodoviário, ele é obrigatoriamente contratado. Ele pode ser contratado tanto no Brasil quanto no exterior, e quem vai ou o que vai determinar isso? O Incoterm. Então, se eu estou importando por um termo que eu tenho maior responsabilidade do importador, ele vai ser contratado por mim aqui no Brasil. Se eu estou utilizando ou estamos utilizando um termo que põe maior responsabilidade no exportador, ele será contratado lá no país de origem da exportação. Então, eu sempre, quando eu falo em seguro, quando eu falo em frete, eu preciso considerar o Incoterm que foi selecionado para aquela negociação. E deve-se sempre solicitar a cobertura door to door, que em inglês, traduzindo, né, para o português, significa de porta a porta, ou seja, do depósito do exportador ao depósito do importador. E para nós fecharmos, então, as despesas que precisam ser consideradas no processo de importação, que, como você viu, são bastante e acabam encarecendo muitas vezes em 100, 200%, até mais o custo daquela mercadoria importada, nós temos também as taxas extras. Vamos lá ver quais são? As taxas extras, então, são as taxas finais, que são as despesas aduaneiras, que a primeira delas, capatazia, olha que termo interessante, eu acho um termo até bonitinho. É a taxa cobrada pelo deslocamento e manuseio da carga onde? No porto, no aeroporto, no pátio da transportadora. Vamos usar como exemplo um transporte marítimo. Então, vamos supor que a sua mercadoria tenha vindo de container para o Brasil. E ela vai chegar no Porto de Santos e ela precisa ser descarregada. Existem lá profissionais e equipamentos, o guindaste, que são especializados em quê? Em tirar esta, não é você que será o responsável por ir lá e retirar essa mercadoria de dentro do navio. Existem os prestadores de serviço que atuam dentro do porto para fazer esse serviço. E, claro, esse serviço é cobrado. Então, o guindaste que vai tirar esse container de dentro do navio, que vai colocar no pátio do porto, caso essa mercadoria não seja de liberação automática, não seja um canal verde, por exemplo, que precise ter analisado sua documentação, a mercadoria em si, então a verificação física, o valor final dessa mercadoria, ela não pode ficar no pátio do porto, então ela precisa ir para um depósito e ficar lá enquanto não for liberado ou não for autorizado que você retire essa mercadoria, que você nacionalize essa mercadoria. Também, muitas vezes, principalmente quando nós falamos em canal vermelho, em canal cinza, ocorre 60, 90 dias e às vezes até mais para a liberação desse produto. E todas essas taxas são cobradas e são cobradas do importador. Então, isso também precisa ser adicionado no meu valor. Vamos voltar lá para fechar? Armazenagem, como eu acabei de falar. A partir do momento que eu tenho esta mercadoria não liberada de imediato, ela precisa ser armazenada em um depósito no porto, no aeroporto, e aí eu tenho que recolher a taxa de armazenamento. E, finalmente, e aqui só na parte aquaviária, adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante Brasileira. Então, se eu estou transportando essa mercadoria por navio, eu preciso também recolher essa taxa para renovação da Marinha Mercante. Ok? E para nós fecharmos a nossa aula de hoje, eu vou te propor mais uma atividade. Vamos lá para o quadro?
Você já efetivou uma importação comprando em sites internacionais? Se sim, que tal relatar a sua experiência? Conte-nos como foi. Você teve problemas? Você não teve? Você conseguiu receber a sua mercadoria? Ela veio certinha? Ela veio avariada? Ou seja, você teve algum problema? Se teve, conta para nós. Voltamos rapidinho. Olá, voltamos.
Polo de Montes Claros, Minas Gerais, muito obrigado pela participação de vocês. Que legal, que bom. Os alunos relatam compra de produtos que não há no Brasil a preços acessíveis, realmente. O problema é quanto ao prazo de recebimento, é muito demorado, 30 a 90 dias para receber. Exatamente, normalmente demora muito, muitas vezes, e agora eu gostaria até de comentar, até sobre essa importação que vocês comentaram, geralmente são pessoas físicas que trazem produto de consumo. Nós estamos enfrentando um problema bastante sério agora, que é o correio cobrar, mesmo vindo 99% dessas mercadorias, como eu já comentei com você, vem no Incoterm DDP. Então, deveria não haver nenhum tipo de cobrança até a sua residência. Mas o Correio, invariavelmente, tem cobrado taxa de entrega. E isso, se nós analisarmos, não é contra a lei. Por quê? Porque o frete já está pago até a sua residência. Então, a reclamação tem sido muito grande. Existem algumas mercadorias que realmente são taxadas pelo Correio, mas eles estão cobrando em todas as situações. E isso acaba encarecendo ainda mais e acaba tornando ainda mais demorado todo esse processo de importação. Eu sei que vocês têm prova agora, desejo a todos uma excelente prova, um excelente final de semana. Muito obrigada por estar aqui comigo, um grande abraço e até a próxima semana.